E pessoas, nós vamos agora à terceira parte da nossa videoaula sobre o livro do Apocalipse num contexto de Covid-19. Esse tempo em que nós estamos aqui, né, nesta quarentena e aproveitando também desta quarentena para colocar em dia as nossas atividades, o contato com as pessoas dentro de nossas casas, repensarmos a nossa vida, revisitarmos nossa história e fazermos muitas vezes aquelas faxinas por dentro e também por fora. Bem, o livro do Apocalipse, como eu disse, na sua estrutura, os primeiros capítulos ele apresenta 7 cartas a 7 igrejas. Primeiro nós temos ali o endereçamento da carta, que seria o título iniciático, o inicial da carta, do livro do Apocalipse, aliás. Depois nós temos as cartas às 7 igrejas da Ásia Menor, próximas a Patmos, que era uma ilha no Mediterrâneo, não muito distante, né, do continente asiático, ali nas igrejas que compunham as igrejas de tradição joanina ou joaneia, como alguns autores, pesquisadores, exegetas do Novo Testamento do Corpus Joaninum falam. Bem, as 7 cartas então são endereçadas às 7 igrejas. Depois, em seguida, no capítulo 4, assim como no livro de Daniel, João trabalha a partir das visões, a visão do trono de Deus, do cordeiro e dos selos, que são abertos, retirados, e a cada selo então dada uma visão. O cordeiro que abre os selos, que vai desvelando, que vai revelando. O cordeiro é o Cristo, o Filho do homem, o Cristo, o Filho de Deus, o Cristo, o Filho escatológico, que no fim da história vem revelar a realidade divina, a realidade que vai tamponar esta realidade humana perversa, como eu disse. O termo perversão aparece muito, embora não seja uma literatura psicanalítica. A perversão daquele tempo não era muito diferente da perversão pensada por Freud, né, na sua teoria psicanalítica. Perversão como mal mesmo, que alguém faz, delibera e deseja e atua contra o outro para a morte do outro, para o fim, o extermínio do outro. No capítulo 7, há os 144 mil, símbolo numérico de 12 nações vezes 12 apóstolos vezes 1000, um número infinito para dizer que estes são os incontáveis que serão então acolhidos por Deus no seu reino celeste. Estes que lavaram e alvejaram suas vestes no sangue do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos, ou seja, que vencem a batalha contra o mal. Todos aqueles que estão junto de Deus na realidade divina. Depois, a revelação das trombetas, símbolo, né, do anúncio. Então, os trovões também, e o livrinho, o livro, a Sagrada Escritura, que é dado ao aquele que escreve, que deve agora comer o livro. Os símbolos no Apocalipse são muito diversos. O número 7, símbolo da perfeição, os 7 dias da criação. Também o número 3, símbolo também da perfeição. 10 aparece muito no Apocalipse. Depois 24 anciãos,
lembrando as 12 tribos, os 12 apóstolos, o número 12 mesmo, 7 igrejas, 7 candelabros, símbolos das igrejas, que guardam a luz do ressuscitado, que vivem iluminando o mundo, embora em meio às trevas. O dragão, símbolo do Império Romano, e a besta, que era o imperador. O dragão que dá poder à besta, o império é que dá poder ao imperador. O imperador não é nada sem o império. E ele então é símbolo que vem do mar, que vem de Roma e que vem para fazer o mal. O mar no Apocalipse é sempre lugar das incertezas e lugar de onde provém o mal. Então também no Apocalipse nós temos uma outra personificação, agora não mais do mal, mas do bem, é a mulher versus o dragão. Então a humanidade versus a, a, a este símbolo da humanidade pervertida, o mal, o bem versus o mal. A mulher é símbolo da fragilidade, mas ao mesmo tempo da sabedoria que vence o mal. Esses símbolos, que são símbolos da fraqueza, da fragilidade, contrário ao significado real, são símbolos de fortaleza e de graça, símbolo mesmo de Deus na história. A mulher vence o dragão e pisa sobre a cabeça do dragão, da serpente. Esta mulher estava para dar à luz. A mulher no Apocalipse, ela é símbolo da igreja, a mãe de muitos filhos. Ela é símbolo também daquela que apresenta Cristo ao mundo, a nova Eva, ou seja, a Virgem Maria. A besta, ela vem do mar, ela vem dizendo através de sua boca blasfêmias contra Deus e difama o seu nome, difama seu tabernáculo, a igreja. Então ela é vingativa, ela é perversa, ela é má, né? Esta besta, que tem como número 666, 666. Por que este número? Porque somadas as letras Nero revivido ou Nero redivivo, revivido, que voltou, daria o nome da besta, do que nós diríamos chamar o imperador daquele momento, que era Domiciano ou Domitiano. Para não dizer o nome, para não dizer claramente as coisas, usavam-se símbolos, usa-se símbolos no Apocalipse para não dizer o real, mas para ficar na metáfora. A metáfora serve para isso, para comparar uma realidade com outra, como nos tempos da Tropicália, do que nós chamamos da ditadura militar, cívico-militar, em que muitos homens e mulheres eram exterminados, né? Eram ameaçados pela ditadura. Então até as músicas mesmo as músicas eram escritas com metáforas muito distintas, muito diferentes, que não dava para se entender o que se queria dizer, mas na verdade os autores sabiam o que estavam dizendo. Da mesma forma, entendemos o Apocalipse de São João. Depois, a visão ínfima, muito simples, diante da besta e do dragão, é o cordeiro, que é a redenção, que redime o Monte Sião. Há uma primeira voz, uma segunda voz, a quarta voz, que vai lembrar também as vozes proféticas,
por 1, 2, 3 maus eu perdoarei, mas o quarto eu não perdoarei. Há 7 flagelos e que são enviados, o primeiro, o segundo, o terceiro, 7 flagelos. O primeiro flagelo, capítulo 16, 2. Saiu, pois, o primeiro anjo e derramou a sua taça pela terra, e aos homens portadores da marca da besta e adoradores da sua imagem sobrevieram úlceras malignas e perniciosas. Lembrando lá o Antigo Testamento, as pragas do Egito, para dizer que o Deus de Israel, o Deus do Novo Testamento, o Deus do Apocalipse, ele defende seu povo contra os perversos, os maldosos, os malignos que estão do lado da besta, aqueles que servem e adoram a besta, ao Império Romano, que estava avassalando o povo cristão, que estava fazendo um mal terrível ao povo cristão. Na Sagrada Escritura, o castigo é algo muito comum, é entendido como desejo de Deus para pôr fim à maldade humana. Mas nós entendemos o castigo hoje como coisa natural, não é castigo, não é nada disso. Todo homem, ser humano, é limitado e propenso ao mal, propenso a que as coisas ruins lhe aconteçam, que nos aconteçam. Nós somos frágeis, débeis, nós somos propensos a tudo. A qualquer hora, alguém que é justo e bom, correto, fiel a Deus, pode adquirir um câncer ou aparecer nele uma célula cancerígena e esta pessoa vir a morrer porque ela é limitada, ela é frágil, porque a nossa vida, ela é finita. Então, não significa que uma doença ou algo de mal que nos aconteça seja castigo de Deus ou castigo de qualquer natureza. Não. É algo natural a nós. É acidental. Bem, depois disso nós temos o último flagelo. Derramou o 7º anjo a sua taça pelo ar e saiu grande voz do santuário do lado do trono, dizendo: feito está. E sobrevieram relâmpagos, vozes e trovões, e ocorreu grande terremoto, como nunca houve igual desde que há gente sobre a terra. Tal foi o terremoto forte e grande. E a grande cidade se dividiu em 3 partes, e caíram as cidades às nações. E lembrou-se Deus da grande Babilônia, ou seja, a Babilônia antiga, do Império Babilônico, a cidade da Babilônia, e agora Roma, que é a prostituta, que se prostituiu, que deixou Deus de lado e preferiu seus ídolos, o dinheiro, o poder, a ganância, para dar-lhe o cálice de vinho do furor de sua ira. No Apocalipse também aparece o furor de Deus, a ira de Adonai, a ira do Senhor, como símbolo profético, sapiencial, desta ação interventora de Deus na história humana, que é também fatídica. A história humana, ela é uma história repleta de perversão, de mal, mas de coisas muito boas, nós sabemos disso porque nós somos seres humanos e acreditamos na vida. Até a próxima aula sobre o Apocalipse, que será a nossa 4ª e última aula, para nós fazermos o desfecho desta literatura tão bonita em tempos tão difíceis como nós vivemos, mas que nos chama esta literatura a viver a esperança, sobretudo a esperança em Deus. Até breve.